Estudo de O Livro dos Espíritos, questão 2. Introdução doutrinária. A pergunta que se deve entender por infinito desloca o pensamento para uma fronteira delicada, o ponto em que a razão humana reconhece que não consegue abranger tudo. A resposta dos espíritos superiores é simples: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. A doutrina espírita não usa essa noção para estimular fantasia, fuga ou especulação vazia. Usa-a para educar a inteligência. O infinito aparece como limite da linguagem, da imaginação e da experiência humana. Nem tudo o que não compreendemos deve ser negado. Muitas vezes, o que chamamos de impossível é apenas o que ainda não sabemos perceber, medir ou explicar. Esse ensino prepara a alma para uma atitude essencial: humildade diante do desconhecido. O progresso espiritual não exige que tenhamos todas as respostas, mas que saibamos permanecer em busca, sem orgulho, sem pressa e sem negar aquilo que ultrapassa nossa compreensão atual. Nível literal. A resposta apresenta dois sentidos complementares do infinito. O primeiro é absoluto: o que não tem começo nem fim. Nesse sentido, o infinito escapa às medidas comuns da experiência humana. Nosso pensamento está habituado a início, duração, limite, término, distância e contorno. Quando tenta pensar algo sem começo nem fim, encontra uma ideia que não consegue fechar. O segundo sentido é relativo à criatura, o desconhecido. Para nós, aquilo que ultrapassa o campo atual da inteligência assume aparência de infinito. Não porque tudo o que ignoramos seja, em si mesmo, infinito absoluto, mas porque, diante de nossa limitação, o desconhecido se apresenta como imenso, indefinido e sem bordas visíveis. A frase "tudo o que é desconhecido é infinito" deve ser compreendida com cuidado. Ela não autoriza confundir qualquer ignorância passageira com o infinito real. Ela ensina que a mente humana, quando não possui elementos para definir uma coisa, percebe-a como uma extensão sem medida. O texto, portanto, fala menos de uma definição matemática e mais de uma pedagogia espiritual. Os espíritos superiores mostram que a inteligência encarnada trabalha com fronteiras. Chamamos de infinito aquilo que ainda está além dessas fronteiras. A lição literal é direta. Reconhecer o limite não é fracassar, é saber onde estamos. O erro não está em ignorar, está em transformar a ignorância em negação, arrogância ou dogmatismo. Nível simbólico. O primeiro símbolo é o do horizonte móvel. Quando alguém caminha em direção ao horizonte, parece aproximar-se dele, mas a linha se desloca. O horizonte não é uma parede. É o limite da visão naquele ponto da caminhada. Assim também ocorre com o infinito. Ele não aparece apenas como distância sem fim, mas como limite do olhar atual. Essa imagem ensina que o conhecimento não elimina o mistério. Ao contrário, cada avanço revela uma vastidão maior. A criança pensa que seu pequeno mundo é tudo. O estudante descobre novos campos. O sábio percebe que sabe pouco. O espírito em progresso compreende que aprender é também ampliar a consciência do que ainda ignora. O segundo símbolo é o do mapa incompleto. A mente humana possui alguns traços do território, experiências, conceitos, palavras, comparações e leis já conhecidas. Mas há regiões ainda sem desenho. O desconhecido não é ausência de realidade, é ausência de representação suficiente em nosso mapa mental. Por isso, a linguagem falha. Tentamos nomear o que ultrapassa a nossa experiência. Usamos palavras como infinito, eternidade, imensidão, essência,
mas essas palavras funcionam mais como sinais de direção do que como posse da verdade. Elas apontam, mas não encerram. A parábola simbólica é simples. Caminhamos com um mapa parcial diante de um território maior do que nossa capacidade atual de leitura. A sabedoria não está em rasgar o mapa, nem em fingir que ele está completo. Está em caminhar com prudência, estudo e reverência. Nível espiritual. Movimento da alma. O movimento espiritual deste trecho é a passagem da ansiedade de dominar para a serenidade de aprender. A alma imatura quer respostas fechadas para tudo. Diante do que não compreende, sente medo, irritação ou desprezo. Muitas vezes, nega o que a ultrapassa apenas para não admitir seus limites. A resposta dos espíritos superiores corrige essa postura. O desconhecido não deve ser tratado como inimigo da razão. Ele é campo de crescimento. A razão madura não se humilha por dizer ainda não sei. Ao contrário, torna-se mais honesta, mais livre e mais apta ao progresso. Aqui a humildade não é passividade. É uma força ativa. Reconhecer o limite da compreensão não significa abandonar o estudo. Significa estudar melhor, com menos presunção. Significa aceitar que a verdade não cabe inteira nas palavras que usamos hoje. Esse movimento também cura a pressa espiritual. Há perguntas cuja resposta exige não apenas informação, mas amadurecimento. Certas verdades não são recusadas ao espírito, apenas aguardam nele órgãos de compreensão mais desenvolvidos. A inteligência precisa crescer, mas também precisa purificar-se. Algumas realidades não se tornam claras apenas pelo raciocínio, pedem elevação de sensibilidade, desprendimento e maior equilíbrio interior. A diferença entre não compreender e negar é decisiva. Não compreender é reconhecer uma fronteira. Negar por orgulho é transformar a fronteira em muralha. O primeiro gesto abre caminho, o segundo fecha a alma. O infinito como desconhecido ensina paciência. A criatura não precisa possuir o todo para caminhar bem. Precisa usar com fidelidade a luz que já recebeu. O progresso se faz assim. Uma compreensão alcançada, uma ilusão vencida, uma pergunta amadurecida, uma nova claridade no momento oportuno. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vida diária, encontramos o infinito sempre que nos deparamos com aquilo que não conseguimos controlar. O futuro, a intenção profunda de outra pessoa, a razão completa de certas provas, o ritmo da cura, o mistério da desencarnação, os caminhos do plano espiritual, tudo isso nos coloca diante do desconhecido. A aplicação primeira é aprender a dizer não sei sem desespero. Essa frase, quando sincera, não diminui a inteligência. Ela a torna mais limpa. Quem não sabe e admite que não sabe, permanece disponível ao aprendizado. Quem não sabe, mas finge saber, fecha-se em opinião frágil. Nos estudos doutrinários, essa atitude é essencial. Há temas que compreendemos apenas em linhas gerais. Outros exigem tempo, comparação, amadurecimento e vivência. O estudante sincero não precisa transformar cada questão em certeza imediata. Pode guardar perguntas abertas, continuar pesquisando e esperar que a compreensão amadureça. Nas relações humanas, o infinito aparece como profundidade do outro. Nenhuma pessoa cabe inteiramente em nosso julgamento. Sempre existe nela uma história que não conhecemos, uma dor que não vemos, uma intenção que talvez interpretemos mal. Isso não elimina discernimento, mas pede prudência.
Julgar menos apressadamente já é respeitar o desconhecido. Diante das dificuldades, o ensino também é prático. Nem sempre saberemos por que determinada experiência chegou, mas podemos perguntar: qual é o próximo bem possível? Qual atitude lúcida está ao meu alcance? Que dever permanece claro mesmo quando o sentido total ainda não se abriu? Essa postura evita dois extremos. O primeiro é a negação, rejeitar tudo o que não se explica imediatamente. O segundo é a fantasia, preencher o desconhecido com imaginações sem base. Entre ambos, a doutrina espírita propõe estudo, prudência, confiança e trabalho. A vida não exige que dominemos o infinito, exige que não nos tornemos orgulhosos diante dele. A cada desconhecido, podemos escolher entre endurecer ou crescer. O infinito então deixa de ser ameaça e torna-se convite. Continuar aprendendo, continuar servindo, continuar caminhando. Perguntas de reflexão. Se não compreendo algo, nego imediatamente? Consigo dizer ainda não sei com serenidade? O desconhecido me paralisa ou me educa? Tenho confundido o limite da minha razão com o limite da verdade? Que pergunta preciso amadurecer sem pressa? Eixos de transformação interior. Do controle à reverência. O texto ilumina a tendência de querer medir, definir e dominar tudo. A atitude convidada é reconhecer que há realidades maiores do que nosso alcance atual. A armadilha desmascarada é pensar que só existe aquilo que conseguimos explicar. Da negação apressada à busca paciente. O desconhecido não deve ser tratado como prova de inexistência. A atitude interior é continuar estudando, comparando, vivendo e amadurecendo. A armadilha é o ceticismo orgulhoso, que transforma a ignorância em conclusão definitiva. Da palavra limitada ao silêncio fecundo. A linguagem humana aponta, mas não abrange o infinito. A atitude convidada é usar as palavras com respeito, sem pretensão de encerrar nelas toda a verdade. A armadilha é a verborragia espiritual, que fala demais sobre o que ainda compreende pouco.